Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário, por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso. Estamos quase no final dele, né? Faltam acho que 4 aulas mais ou menos. Obrigado por estarem conosco, não esqueçam de divulgar e compartilhar para que mais pessoas possam ser atingidas. Então hoje nós vamos para a aula de o capítulo 23, né? Aula 21, e nós vamos falar, antes só lembrando, né? Esse curso baseia-se nesse livro fantástico do Elder Callister, que é a Expiação Infinita, tá ok? Se alguém quiser adquirir o livro, me parece que tem na Deseret Brasil, né? E também dá para adquirir na Deseret Book online, em português também tem para Kindle, né? Para que você leia ou no aplicativo deles para você ter ele digital. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre talvez a doutrina mais importante e mais abrangente da expiação, que é a doutrina ou a bênção da graça, né? Nós vamos tentar destrinchar ela um pouquinho hoje. Nós já falamos sobre o poder para exaltar-nos, né? Então poderíamos justificadamente nos perguntar como a expiação pode ser eficaz na vida dos mortais. Mesmo que procuremos ser dignos e nos arrependamos de nossos pecados, no final todos somos, de um modo ou outro, servos inúteis. Devido às nossas fraquezas, nossas falhas recorrentes, como poderemos receber as muitas bênçãos da expiação em nossas vidas? Como podemos receber seus poderes de purificação ou de paz, ou de alívio, ou de liberdade? Como a perfeição e a exaltação de um ser imperfeito acontecem? Nefe deu a resposta. Diz ele, sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. A escritura conhecida nossa. Poderíamos ler essa passagem assim. Sabemos que é pela graça que somos exaltados, depois de tudo que pudermos fazer. Alguns compreendem erroneamente essa escritura, achando que a expiação proporciona o poder purificador, ao passo que nossas obras por si só nos proporciona o poder aperfeiçoador. Assim, trabalhando lado a lado, a exaltação é alcançada. Mas essa interpretação não é correta. É verdade que a expiação proporciona o poder purificador. Também é verdade que as obras são um ingrediente necessário para o processo de aperfeiçoamento. Mas sem a expiação, sem a graça e sem o poder de Cristo, todas as obras do mundo não conseguiriam aperfeiçoar um único ser humano. As obras precisam estar acompanhadas da graça, tanto para aperfeiçoar quanto para purificar uma pessoa para exaltação. Em outras palavras, a graça não é apenas necessária para purificar-nos, mas também para aperfeiçoar-nos. No LDS Bible Dictionary, define graça como o meio divino de ajuda ou força, possibilitando por meio da expiação. Depois ele acrescenta que a graça é um meio de adquirir força e ajuda para fazer boas obras, o que não conseguiriam se tivessem que agir sozinhos. E por fim ele declara que graça é o poder capacitador necessário para elevar os homens acima de suas fraquezas e falhas, para que possam receber a vida eterna e a exaltação depois de terem feito o máximo que podiam fazer. Em essência, a graça é um dom de poder divino, que se tornou possível devido à expiação,
que pode transformar um mero mortal, com todas as suas falhas, em um Deus com todos os seus pontos fortes, desde que façamos tudo o que pudermos fazer. Foi exatamente isso que Pedro ensinou, dizendo: o divino poder de Cristo nos deu tudo o que diz respeito à vida e divindade. O princípio divino de ser aprendido, que precisa ser aprendido, é este: que Deus vai usar seus poderes celestes para exaltar-nos, mas somente se tivermos feito tudo ao nosso alcance para atingir esse objetivo. O irmão de Jared aprendeu esse princípio ao pedir que o Senhor desse luz para os barcos jareditas. O Senhor poderia ter-lhe concedido uma solução instantânea. Em vez disso, ele respondeu: que desejas que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Com esse desafio divino, o irmão de Jared elaborou e implementou um plano engenhoso. Derreteu 16 pedras transparentes que levou para o Senhor, pedindo ao Senhor que as tocasse para que brilhassem na escuridão. Quando o irmão de Jared fez o máximo que podia, as portas dos poderes do céu se escancararam. Outra ocasião foi quando Lázaro, que foi levantado dentre os mortos, ilustra dramaticamente essa mesma lei celestial. O Salvador se aproximou do sepulcro ou caverna em que Lázaro jazia por 4 dias. Ele instruiu aos que estavam por perto que removessem a pedra da entrada. Depois, em alta voz, bradou: Lázaro, sai para fora. Aqui só um adendozinho: por que o Salvador esperou 4 dias? Era uma tradição judaica em que até o 3º dia a pessoa podia ainda estar viva ou podia ainda voltar, às vezes, por uma situação que ela pareceria morta, mas podia. Então eles esperavam até o 4º dia realmente para, às vezes, saber se a pessoa realmente tinha morrido. E foi o caso que o Salvador esperou esses 4 dias. E aí o Salvador disse: Lázaro, sai para fora. E as Escrituras relatam: o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Naquele momento, Jesus ordenou aos que observavam que o desatassem. Poderíamos perguntar: por que Jesus não removeu a pedra com a demonstração de poder? Por que Jesus não desatou o corpo vivificado? Sua resposta foi uma demonstração da divina lei da economia. Ou seja, que precisamos fazer tudo o que pudermos. E quando atingirmos o nosso limite, quando tivermos utilizado todas as nossas energias mentais, morais e espirituais, então os poderes do céu vão interferir ou intervir. Os homens podiam remover a pedra e desatar o cadáver, por isso deveriam fazê-lo. Mas somente o poder de Deus poderia chamar o morto de volta à vida. Consequentemente, foi apenas esse último evento que foi ditado por Deus. É esse mesmo princípio que governa nossa exaltação. Há certas ocasiões em que nosso esforço máximo, por mais extraordinário que seja, simplesmente é inadequado. Não se trata simplesmente de uma função do tempo ou do nosso esforço. Ou seja, se tivermos tempo suficiente e estivermos dispostos a fazer o esforço, por fim nos tornaríamos deuses. É mais do que isso. Trata-se também de uma questão de capacidade. Acaso podemos, por nós mesmos, sem auxílio de quaisquer meios artificiais, voar pelo ar? Podemos ter imenso desejo de fazê-lo. Podemos pular de um penhasco e tentar realizar isso com inabalável determinação. Podemos ter bíceps de extraordinárias proporções. Podemos girar os braços com assombrosa velocidade. Podemos ter doutorado em aerodinâmica, mas cairemos. Mesmo assim, cairemos. Se desejarmos mover-nos como Deus se move, algum poder externo precisa transformar nosso corpo físico num corpo de material celeste. Será que podemos, por conta própria, adquirir a sabedoria de Deus? E se no decorrer da eternidade nós lêssemos todos os livros, dominássemos todas as equações matemáticas e conquistássemos todos os idiomas, seríamos então intelectualmente iguais a Deus?
A resposta é um grande e sonoro não. Ainda estaríamos restritos a uma mente finita, a um número limitado de pensamento em dado instante. O Senhor faz referência a essa disparidade. Os meus pensamentos, dizendo, lá está em Isaías, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É impossível, né, conhecer a mente e o conhecimento e a mente do Senhor, né? É impossível para o homem no estado mortal. O rei Benjamim também ensinou esse princípio: acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Em algum momento, de alguma forma, em algum lugar, precisaremos de um acréscimo. Precisaremos receber uma investidura divina para podermos ponderar múltiplos ou até infinitos pensamentos concomitantemente. Somente então nossa mente pode começar a tornar-se semelhantes a Deus. E há casos nas Escrituras em que pessoas tiveram grandes visões, né? Próprio Moisés, mas essas pessoas estavam revestidas com o poder do Espírito Santo para poder vislumbrar, né? Como Moisés vislumbrou toda a humanidade. E ele pôde discernir isso, está lá em Moisés capítulo 1, né? Discernir isso pelo Espírito, somente com essa ajuda divina. Não podemos tornar-nos como deuses sem essa investidura. Interessante, né? Uma investidura. Em essência, uma manifestação da graça. E essa graça vem por causa da expiação de Jesus Cristo. Essa foi a promessa que Enoque compreendeu e expressou a Deus, dizendo: fizeste-me e deste-me direito ao teu trono, e não por mim mesmo, mas por meio da tua própria graça. Nessa aceitação da expiação, abre uma nova perspectiva de poderes espirituais que acrescentam e investem o homem com atributos divinos que ele não pode gerar a partir apenas de fontes internas. É então que o mais elevado propósito da expiação é alcançado. Tornamo-nos um com Deus. A qualidade redentora é semelhante a Deus, a qualidade exaltadora. Então, tornamos-nos um com Deus, isso é uma qualidade redentora. E semelhantes a Deus, uma qualidade exaltadora. Foi essa a promessa de João aos filhos de Deus, de que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, não apenas estaremos com ele. Certos poderes da expiação nos purificam e assim nos tornam dignos de estar na presença de Deus e de ser um com ele. Esses poderes purificadores limpam a nossa alma e nos deixam inocentes, ou seja, sem pecados. Mas a inocência não é perfeição. Inocência é a entrada do caminho estreito e apertado. A perfeição é o destino. Um bebê recém-nascido é puro e inocente, mas sem dúvida não é perfeito no sentido de possuir todos os poderes da divindade. O Salvador era puro e inocente ao nascer, mas até ele cresceu de graça em graça até atingir a plenitude da divindade. As Escrituras relatam que o Salvador, a princípio, não recebeu a plenitude, mas continuou de graça em graça até receber a plenitude. E isso também aconteceu, né, na nossa vida pré-mortal. O Salvador cresceu de graça em graça na presença de Deus até se tornar tão perfeito que era um Deus mesmo antes de ter nascido aqui na Terra. E aqui nasceu inocente e foi crescendo também de graça em graça, até culminar com a sua missão da expiação. O profeta Joseph Smith falou da jornada progressiva de Cristo. Ele diz: até o próprio Cristo não era perfeito a princípio. Falando da vida pré-mortal. Ele não recebeu a plenitude desde o início, mas aumentou em fé, conhecimento, compreensão e graça até receber a plenitude.
E parece que aconteceu de novo quando ele esteve na terra. É pela graça que esses poderes capacitadores, acrescentadores e exaltadores da expiação, oferecidos medida sobre medida e linha sobre linha, transformam o homem em um Deus. O Salvador prestou testemunho disso. Ele nos advertiu a dar ouvidos à mensagem de João sobre a graça, para que possamos achegar-nos ao Pai em seu nome e no devido tempo receber de sua plenitude. Está lá em Doutrina e Convênios, 93:19. Ele então descreveu como a plenitude alcançada para cada um de nós. Diz ele: se guardardes meus mandamentos, recebereis de sua plenitude, sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça, linha sobre linha, medida sobre medida, graça sobre graça, nos tornamos um com ele e o Pai são um. Tornamos um com ele, como o Pai e ele são um. Poder de exaltar-nos ainda. É exatamente isso que o profeta Joseph Smith ensinou. Diz ele: vocês precisam aprender a ser deuses, da mesma forma que todos os deuses fizeram antes de vocês. A saber, indo de um pequeno grau para outro, de uma pequena capacidade para uma grande, de graça em graça, de exaltação em exaltação, até que sejam capazes de habitar no fogo eterno e assentar-se em glória com os que se assentam entronizados em poder eterno. É interessante, irmãos, que a nossa jornada rumo a nos tornarmos um Deus, ela vai durar muito tempo além desta vida. Como ele fala ali, aprender de exaltação em exaltação, subindo de grau em grau até um dia nos tornarmos exatamente como Deus. E um Deus para os nossos filhos espirituais, evidentemente. Mas como essa graça é transferida para nós? Como Deus transmite qualidades e poderes divinos a um mero mortal? O meio para a infusão, só deixa eu abrir aqui para deixar o meu cronômetro, o meio para a infusão de poderes divinos e atributos capacitadores de um ser divino para um homem comum é o Espírito Santo. Numa clássica declaração, o Elder Paley Pratt, foi um apóstolo original, descreveu esse poder refinador e aperfeiçoador. Ele diz: o dom do Espírito Santo vivifica todas as faculdades intelectuais, aumenta, amplia, expande e purifica todas as paixões e afetos naturais e os adapta, pelo dom da sabedoria, para seu uso legítimo. Ele inspira, desenvolve, cultiva e amadurece todas as compaixões, alegrias, gostos, sentimentos, afins, afetos e afetos refinados de nossa natureza. Ele inspira a virtude, a bondade, a gentileza, a ternura, a docilidade e a caridade. Ele desenvolve a beleza da pessoa, tanto na forma quanto nas características. Interessante nessa citação do Elder Paley Pratt, né, sobre o Espírito Santo. Ele tende à saúde, vigor, ânimo e sentimento social, revigora todas as faculdades físicas e intelectuais do homem, fortalece e tonifica os nervos e músculos. Em resumo, ele é como se fosse medula para nossos ossos, regozijo para o coração, luz para os olhos, música para os ouvidos e vida para todo o ser. Todas essas qualidades divinas, tão eloquentemente expressas pelo Elder Pratt, são rotuladas nas Escrituras como os dons espirituais ou o dom do Espírito. Os dons do Espírito são, na verdade, uma investidura de características divinas. É assim, ao adquirirmos esses dons, tornamo-nos partilhadores da natureza divina. Cada um desses dons é uma manifestação de alguma qualidade celestial. Por intermédio do Espírito Santo, cada um desses dons pode ser conferido a um ser imperfeito, ajudando-o assim em sua busca da divindade.
O elder Orson Pratt, irmão do Parley P. Pratt, que também foi um apóstolo, ensinou que esses dons eram concedidos não apenas para auxiliar na conversão dos gentios, mas também para aperfeiçoamento dos santos. Diz ele, é uma ideia totalmente errônea supor que esses dons foram meramente concedidos para convencer os descrentes. Paulo disse expressamente que os dons que foram concedidos por nosso Senhor após a sua ascensão visavam a outros propósitos. Esses dons, com inúmeros outros, foram concedidos não apenas para estabelecer a verdade do cristianismo, mas para, como Paulo disse, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por meio dessas declarações, descobrimos os objetivos que o Senhor tinha em vista ao conceder dons aos homens. Um objetivo declarado é para o aperfeiçoamento dos santos. O único plano elaborado por Jesus para a realização desse grande objetivo foi intermédio dos dons espirituais. Quando os dons sublimes do Espírito cessam, os santos deixam de ser perfeitos. Portanto, não podem ter esperança de obter uma salvação perfeita. Será que em algum lugar da sua palavra Jesus nos disse que seu plano de aperfeiçoamento dos santos deveria cessar? E que um plano melhor seria apresentado à humanidade? Se for esse o caso, por que então devemos deixar de proferir o plano de nosso Salvador acima de todos os outros? Por que relegar os poderes e dons do Espírito Santo, que visavam não apenas a conversão dos descrentes, mas ao aperfeiçoamento dos fiéis? Em todas as nações e em todas as épocas onde houve fiéis, era preciso que houvesse esses dons para aperfeiçoá-los. Caso contrário, eles estariam totalmente despreparados para receber poderes e glórias ainda maiores do mundo eterno. Se não houvesse descrentes na terra, ainda haveria a mesma necessidade dos dons milagrosos que existiam entre os primeiros cristãos. Porque se o mundo inteiro fosse de fiéis em Cristo, eles não poderiam ser aperfeiçoados sem esses dons. Interessante, né? Que o Espírito Santo é que administra, vamos assim dizer, todos os dons. Em todas as épocas onde teve pessoas fiéis e que procuravam seguir a Deus, o Espírito Santo os presenteava, né, com esses dons maravilhosos do Espírito. Os dons do Espírito são discutidos detalhadamente em 1 Coríntios, capítulos 12 ao 14, Doutrina e Convênios 46 e Moroni 10 também. Evidentemente, eles são tão importantes que Deus está ansioso para que essa mensagem seja ensinada repetidas vezes em cada um dos vários volumes das Santas Escrituras. Os profetas deixaram bem claro que esses dons, em sua plenitude, são restritos aos membros da igreja. Paulo começou seu discurso a respeito dos dons dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo se referia a essa epístola aos santos de Cristo e por isso a referência a irmãos. O cabeçalho do capítulo apoia essa conclusão sobre os dons espirituais. Em Doutrina e Convênios 46, ensina esse mesmo princípio. E ela começa assim: escutai, ó povo da minha igreja. Essa seção revela que os dons são para os que guardam todos os meus mandamentos. E depois acrescenta esse consolador pós-escrito, e daqueles que procuram assim fazer. O Salvador também nos informa que esses dons são dados à igreja. De modo condizente com esse entendimento, o bispo é então descrito nas Escrituras, né? Ele é descrito como alguém que é concedido, a quem é concedido o poder do discernimento de todos os dons. De todos esses dons, né? Para evitar confusão entre os que falsamente alegam ter esses tesouros espirituais. De modo condizente com esses relatos das Escrituras, Moroni confirma que esses dons sagrados somente são concedidos aos fiéis.
Novamente, se referindo aos membros da igreja ativos e dedicados. Tudo isso parece razoável, porque esses dons são dados pelas manifestações do Espírito Santo, querendo dizer, do Espírito de Deus, querendo dizer o Espírito Santo. O que são dons do Espírito? É por isso que são chamados de dons do Espírito, por causa de sua origem. A influência sustentadora e as qualidades capacitadoras que emanam do Espírito Santo, como o dom do Espírito Santo somente é concedido a membros da igreja, segue-se que os frutos e dons desse Espírito são concedidos em sua plenitude somente aos membros da igreja. Aqueles que não são membros da igreja têm ainda uma ajuda que é a luz de Cristo, mas ela não é tão poderosa quanto o Espírito Santo. O Elder Bruce R. McConkie ensinou esse mesmo princípio, dizendo: os homens precisam receber o dom do Espírito Santo antes que o membro da Trindade estabeleça a sua habitação com eles e comece o processo sublime de conceder-lhes seus dons. Assim é que os dons do Espírito são para pessoas fiéis, leais e justas. Eles são reservados para os santos de Deus. Isso não tem a intenção de sugerir que outros não tenham fé para ser curados, ou sabedoria ou amor, porque essas qualidades podem ser desenvolvidas em certo nível pela luz de Cristo, como eu acabei de falar um pouco atrás, que ilumina toda a alma, e da mesma forma, por aquelas manifestações do Espírito Santo que temporariamente, isso que é importante, tá? Ali temporariamente, descem sobre uma pessoa não batizada. Há muitas pessoas boas e honradas fora da Igreja de Cristo que demonstram virtudes divinas, mas a fé em sua mais plena e duradoura medida. A fé que move montanha, fecha a boca de leões e apaga a violência do fogo, a sabedoria que duplica a mente e a vontade do Senhor e a caridade que se assemelha ao puro amor de Cristo. Esses e todos os outros atributos em sua maior e plena expressão, em sua plena e restrita medida divina, somente vem por intermédio do dom do Espírito Santo e não da luz de Cristo. A luz de Cristo ela é um pouco mais limitada nesse aspecto, porque essa é a missão do Espírito Santo, conceder esses dons especiais. Eles vêm aos que aceitaram o Salvador e seu sacrifício expiatório, que testemunharam isso pelo batismo e pelo recebimento do Espírito Santo. Argumentar em contrário sugeriria que sem o dom do Espírito Santo poderíamos desenvolver uma virtude até a perfeição absoluta, se uma virtude assim fosse desenvolvida. Então poderíamos argumentar que todas as virtudes poderiam ser alcançadas de igual modo. Se esse estado existisse, poderíamos atingir a condição de Deus sem o dom do Espírito Santo. Uma impossibilidade espiritual. Parece que ainda não foi revelado nas Escrituras se a expiação propriamente dita é ou não a fonte desses dons espirituais, mas sem dúvida, a disponibilidade desses dons está condicionada à nossa fé e à nossa aceitação comprovada desse ato divino. Nossa aceitação da expiação é a chave que abre esses dons e todos os seus poderes capacitadores. Porque é a expiação que nos purifica e nos prepara para sermos beneficiários elegíveis. Cada um dos discursos doutrinários de 1 Coríntios, Doutrina e Convênios 46, 1 Coríntios 12 e 14, Doutrina e Convênios 46 e Moroni 10, enumera vários dons do Espírito. Referem-se ao dom da sabedoria, ao dom da grande fé, o dom da cura, o dom da caridade, o poder de realizar milagres poderosos, o dom de línguas, o dom da ministração aos enfermos e outros. A enumeração de certos dons pelos profetas nunca teve a intenção de ser uma lista completa, mas sim uma amostra representativa. O Elder McConkie ensinou: esses dons são infinitos em número e em suas manifestações, porque o próprio Deus é infinito e eterno. Certas qualidades divinas, como a paciência, a humildade, a integridade, a bondade, a abnegação,
que não são mencionados pelos profetas nos capítulos citados, também são dons espirituais que devem ser buscados. O elder Mervyn J. Ashton, que foi um apóstolo, descreveu alguns desses dons, né? Dizendo ele, dons não tão evidentes, mas não obstante reais e valiosos, como o dom de ouvir, o dom de se preocupar com os outros, o dom de ser capaz de ponderar. Um presidente de estaca tem a responsabilidade de analisar periodicamente as bênçãos patriarcais proferidas pelo patriarca de sua estaca. Ao realizar esse dever, descobri que essas bênçãos estavam repletas de dons não especificamente mencionados por Paulo Moroni. Incluíam, entre outros, o dom da compaixão, o dom da música, o dom de não contender. Né? E Paulo cita apenas alguns dons espirituais e depois conclui dizendo que o maior de todos os dons é a caridade. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor, ou a caridade. Mormon define a caridade como o puro amor de Cristo. Essa qualidade é a quintessência da divindade. Não admira que Mormon nos exorte a rogar ao Pai com toda a energia do nosso coração para que sejamos cheios desse amor. Por quê? Para que vos nos torneis filhos de Deus até quando Ele aparecer. Sejamos como Ele. Esse é o pleno propósito da vida. O principal objetivo da expiação, ajudar-nos a retornar à presença de Deus e tornarmos-nos como Ele. Ao adquirirmos os dons do Espírito, esse abismo que separa o homem de Deus se torna menor. Pois, com cada dom adquirido, avançamos ao longo do caminho rumo à divindade. É de admirar que o Senhor deseja que busquemos esses dons com incansável determinação. Benjamin Franklin criou um plano sistemático pelo qual ele buscava a perfeição. Embora tentasse diligentemente segui-lo, ele relembra suas fraquezas, suas frequentes recaídas e seus antigos hábitos. Sua falta de progresso e, por fim, a quase decisão de desistir da tentativa e contentar-me com um caráter falho. Essa linha de pensamento o fez lembrar-se do homem que levou um machado a um ferreiro e pediu que toda a superfície ficasse tão brilhante quanto a borda. O ferreiro concordou em lixá-lo e poli-lo, desde que o homem girasse a roda. O homem girou, enquanto o ferreiro pressionava com força a ampla superfície do machado contra a pedra, tornando bem cansativo o trabalho de girá-la. O homem largava de tempos em tempos a roda para ir ver como estava o trabalho, mas por fim decidiu levar o machado como estava, sem afiá-lo mais. Não, disse o ferreiro, continue girando. Vamos deixá-lo brilhante, pouco a pouco. Como está agora, está muito enferrujado. Sim, diz o homem, mas acho que gosto mais do machado assim. Talvez haja alguns que se reconciliaram com uma vida irregular, assim como o homem que preferiu o machado enferrujado, achando mais fácil aceitar uma condição espiritual estabilizada em vez de exercer um esforço necessário para tornar toda a sua vida brilhante. Sem dúvida, há aqueles que acreditam ter fraquezas e falhas irrecuperáveis, defeitos espirituais incuráveis, um temperamento impossível de superar, ressentimentos irrepreensíveis ou uma falta de fé impossível de vencer. Muitas dessas boas almas chegaram a um platô espiritual. É assim que eu sou, dizem eles. Mas a palavra do Senhor a Moisés ecoa em nossas mentes e muitas vezes: quem fez a boca do homem? Será que Deus, o Criador de tudo, não consegue moldar, modelar, aumentar, modificar, ajudar a vencer qualquer fraqueza de qualquer pessoa fiel e humilde? Não foi essa a promessa que o próprio Senhor fez? O presidente George Kennan falou a respeito das fraquezas dos homens e da solução divina.
Reconheceu a relação existente entre os dons espirituais e a divindade. Eloquentemente e fervorosamente rogou aos santos que vencessem cada fraqueza manifestada por meio da aquisição de um dom revogador de força, conhecido como dom do Espírito. Ele disse o seguinte: nenhum homem deve dizer, não consigo evitar, é de minha natureza. Ninguém é justificado nisso, porque Deus prometeu nos fortalecer para corrigir essas coisas e nos dar dons que vão acabar com elas. Os mais antigos devem lembrar dessa expressão, né? Que a gente fala, que muitas pessoas falavam assim, eu nasci assim, eu sou assim, a gente falava que era, vamos dizer assim, uma síndrome de Gabriela, né? Que tinha uma música, né? Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. E não é assim, né, irmãos? A gente pode, através dos dons do Espírito, mudar as nossas atitudes, até a nossa personalidade, né? Ninguém, em sã consciência, pode dizer que não tem como mudar. Com a ajuda do Espírito e da graça, pode mudar. Ele quer que seus santos sejam aperfeiçoados na verdade. Para esse propósito, ele dá esses dons e os concede aos que buscam, para que sejam um povo perfeito sobre a face da terra, a despeito de suas muitas fraquezas, porque Deus prometeu conceder os dons necessários para o aperfeiçoamento deles. Se algum de nós é imperfeito, é nosso dever orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Tenho imperfeições? Estou cheio delas. Qual é meu dever? Orar para que Deus me conceda os dons que vão corrigir essas imperfeições. Se sou um homem irascível, é meu dever orar pedindo caridade, que é sofredora e bondosa. Se sou um homem invejoso, é meu dever buscar caridade que não inveja. O mesmo acontece com todos os dons do Evangelho. Eles existem para esse propósito. Se os dons do Espírito são o meio pelo qual nos aperfeiçoamos, como podemos acelerar nossa aquisição desses dons? Paulo fez seu discurso sobre os dons espirituais e depois destacou a maneira pela qual eles podem ser obtidos. Procurai com zelo os melhores dons. Em outras palavras, não fiquem satisfeitos com apenas um dom, porque todo membro recebe pelo menos um dom. Mas busquem todos os melhores dons do Espírito, e ao fazê-lo por meio de uma busca ordenada e persistente, ao mesmo tempo em que procuramos diligentemente as outras bênçãos da expiação. O Senhor vai conduzir-nos ao longo do caminho divino à divindade. O elder Bruce R. McConkie reconheceu a necessidade absoluta dessa busca. Diz ele, espera-se que as pessoas fiéis busquem os dons do Espírito com todo o coração. Paulo, que ele próprio se empenhava pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Volta a salientar esse tema, dizendo, segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Moroni, falando de modo direto e sincero para a nossa geração, reitera o mandato. E novamente desejo exortar-vos a virdes a Cristo e vos apegardes a toda a dádiva. Dádiva é um dom, todos os dons. Mesmo conselho foi dado ao profeta Joseph para nossa dispensação. Buscai com zelo os melhores dons, lembrando sempre para que são dados. Já estamos avançando no tempo e nós vamos ficando por aqui hoje com essa primeira parte. Ainda na próxima aula vamos tratar da segunda parte e eu vou acrescentar um adendo meu que eu gosto muito de uma maneira de como a gente pode entender um pouquinho melhor a doutrina da graça no sentido de como ela pode nos exaltar-nos, tá? Então, ficamos aqui por hoje nessa aula e voltamos com a segunda parte na semana que vem. Obrigado por estarem conosco, continuem conosco na Central das Escrituras e divulgando e compartilhando essa iniciativa tão boa, né, que temos
inglês, português, espanhol e chegará em outras línguas também. Essa iniciativa para levar mais conhecimento do Evangelho a todos os membros, né, no mundo inteiro, para que nós possamos colocar a doutrina dentro de nós, para podermos permanecer firmes e rumo à nossa exaltação. Então, obrigado por estarem conosco. Deixamos essa aula de hoje com os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém.